Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje vamos trazer a palavra do Senhor para o seu coração. A mensagem de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versos de 53 ao 56, que fala sobre Jesus em Genezaré. Diz assim a palavra do Senhor: Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Meus irmãos, esse texto, ele é muito importante para a nossa reflexão pelo seguinte motivo. Ele fala de uma volta de Jesus à cidade dos Gadarenos, a terra de Genezaré, depois que Jesus foi rejeitado quando visitou aquela região pela primeira vez, após ter feito o grande milagre da libertação do endemoniado gadareno. Para a nossa mensagem nesta noite, eu queria dar o seguinte título, o seguinte tema: qual a importância do testemunho? Nós vamos ver que o testemunho do gadareno, do ex-endemoniado, foi de fundamental importância para que Jesus fosse conhecido e aceito nesse segundo momento que Jesus volta àquela terra. Quando Jesus vai pela primeira vez na terra dos Gadarenos, a Bíblia diz que quando ele ia entrando na cidade, ele encontra um homem que vem ao seu encontro, e aquele homem estava possesso de uma legião de demônios. Ele sai ali de dentro do cemitério e vem ao encontro de Jesus. Como nós podemos ver esse texto que está registrado no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículos de 1 até o 14. E nos versículos de 14 ainda, parte B, até o versículo 20, a gente vê que os gadarenos, eles rejeitam a Jesus. O que aconteceu? Aquele homem que era possesso por um espírito maligno, ou melhor, por vários espíritos malignos, porque era uma legião que estava nele, foi liberto por Jesus. E quando aquele homem foi liberto, Jesus permitiu que aquela legião de demônios entrasse em uma manada de porcos que estava pastando ali na proximidade. E aqueles porcos, ao receberem os demônios, eles correram despenhadeiro abaixo, e a Bíblia diz que eles morreram precipitados no mar, morreram afogados ali no lago de Genezaré. Com isso, os habitantes daquela cidade ficaram muito assustados, porque os porqueiros correram, aqueles homens que pastoreavam os porcos, que cuidavam dos porcos ali, e avisaram na cidade. E aí a multidão vem ao encontro de Jesus, encontra o gadareno, que era um homem muito conhecido de todos eles, estava em perfeito estado de saúde, estava liberto,
mas a Bíblia diz que as pessoas ficaram assustadas e ali tanto aquelas pessoas da cidade dele, quanto daquela região ali de Decápolis, onde havia um conjunto de 10 cidades, todos ficaram com medo de Jesus, né? E os habitantes daquela localidade pediram a Jesus por tudo no mundo que Jesus fosse embora. Eles não queriam Jesus na cidade deles. E Jesus então vai, como nos diz a palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, versos de 15 em diante, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, né? Então há uma rejeição muito grande aqui à pessoa de Jesus. Eles pedem por tudo no mundo que Jesus se retire. E aí a Bíblia diz, no versículo 18, que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Eis aqui a importância do testemunho. Por que as pessoas rejeitam a Jesus? Porque falta o testemunho. Quando não há quem testemunhe, quem pregue a fé em Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, as pessoas desconhecem Jesus e têm medo dele, não o aceitam. Como as pessoas não conheciam Jesus, apesar delas verem a grande libertação que Jesus fez, que transformou a vida daquele homem, mas a Bíblia diz que elas ficaram assustadas e mandaram Jesus embora. E como Jesus é educado, ele não invade a vida de ninguém, a Bíblia diz que Jesus prontamente se retirou dali. Jesus não entra na vida de uma pessoa à força. Mas, apesar de Jesus ter se retirado dali, Jesus manteve o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão com aquele povo. De que maneira? Jesus autorizou que aquele gadareno que estava liberto fosse no meio daquela cidade, fosse na sua parentela e desse testemunho do grande milagre de Deus na sua vida. E com o testemunho daquele homem, acabou acontecendo um outro milagre, que as pessoas começam agora a ouvir a respeito de Jesus, começam a compreender que Jesus, quando vem ao nosso encontro, ele vem para nos salvar, ele vem para nos libertar, ele vem para destruir o pecado que está na nossa vida, ele vem para nos libertar de toda a obra do diabo, ele vem para nos dar salvação. Por causa do evento dos porcos, as pessoas acharam que Jesus poderia fazer algo que desse prejuízo. Mas, na verdade, meus irmãos, Jesus ele nunca dá prejuízo a gente. Jesus ele só nos faz o bem. Com o testemunho daquele homem, algum tempo depois, como vai falar do final do capítulo 6, nos versículos de 53 ao 56, o povo já estava conhecendo a mensagem de Jesus através do gadareno. Um discípulo que teve a experiência de salvação, de libertação, estava agora fazendo o nome do Senhor conhecido ali. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela cidade, quando Jesus entra naquela cidade, a Bíblia diz que o
povo reconheceu. Olha só, versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, né? E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Olhe como a situação mudou. O povo antes fechou as portas para Jesus chegar naquela cidade. Expulsaram Jesus. Pediram a Jesus por tudo no mundo que ele fosse embora dali. Mas agora, aquelas pessoas não somente recebem Jesus, como elas saem pela região circunvizinha e convidam as pessoas de outras cidades para que elas tragam os enfermos, para que elas tragam as pessoas que estavam oprimidas também pelos espíritos malignos, porque elas sabiam que a obra de Jesus era salvação, era libertação. Então o versículo 55 diz, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Então nós vemos como o testemunho daquele homem foi importante, porque ele foi capaz de mudar completamente aquela situação em uma situação oposta. No primeiro texto, as pessoas rogavam a Jesus para que ele se retirasse da sua terra. No segundo texto, elas rogavam a Jesus para que Jesus permitisse que os enfermos pudessem tocar pelo menos na orla das suas vestes. E Jesus permitia, e a Bíblia diz que Jesus curava ali aqueles enfermos que eles traziam, colocavam nas praças, que traziam das outras cidades, que traziam das aldeias, e todos quantos tocavam em Jesus, eles eram curados, eles eram libertos, eles eram transformados. E ali naquele dia, aquelas pessoas tiveram a experiência de conhecer Jesus de perto e de vivenciarem a libertação que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Então você que está me ouvindo, que crê na palavra de Jesus, compartilhe a palavra do Senhor. Leve o testemunho de Deus para aquelas pessoas que às vezes não se aproximam de Jesus porque desconhecem a obra de Cristo. Não se chegam para o Evangelho porque elas não sabem qual é o propósito do Evangelho. O Evangelho é boa nova, é a boa notícia de Deus para a salvação do pecador. O Evangelho nos liberta, o Evangelho nos transforma. Então, a importância do testemunho aqui está em que aquele homem foi uma espécie de João Batista na sua terra, né? Porque ele preparou o caminho do Senhor. Ele foi uma voz clamando no deserto, figuradamente falando, né? Porque ele clamou no meio daquelas cidades, e aquelas cidades que ouviram o Evangelho através de um homem que o povo conhecia, que sabia que aquele homem antes era um homem possuído por uma legião de demônios, era um homem que quebrava tudo, era um homem que vivia nos sepulcros, era um homem que tinha uma vida de opressão maligna, mas agora elas estavam vendo aquele homem transformado. Então, meus irmãos, quando nós damos o testemunho da nossa vida, falamos da transformação que Deus fez no nosso viver, nós temos autoridade para, através do nosso testemunho, compartilharmos a nossa fé com as pessoas e prepararmos homens e mulheres para o encontro real com Cristo. Foi através do testemunho daquele homem que ele conseguiu levar aquelas multidões a se interessarem pelo Evangelho de Cristo, a olharem Jesus de uma forma diferente, a receberem Jesus numa segunda chamada, numa segunda vez. Que você que está me ouvindo agora
possa receber Jesus numa segunda chamada, né? Você que já ouviu outras vezes e não creu, que essa seja a sua segunda chamada, que esse seja o momento para você refletir e perceber o quanto as pessoas perdem quando elas rejeitam Jesus. Quantos enfermos poderiam ter sido curados desde aquela vez que o gadareno foi liberto? Mas essas pessoas prolongaram seus problemas porque não receberam Jesus naquele dia. Mas graças a Deus que elas despertaram e que elas puderam refletir e agora, recebendo Jesus, foram libertas. Talvez você tenha já rejeitado Jesus muitas vezes, mas eu queria dizer para você, não continue negando Jesus, não continue expulsando Jesus da sua vida, tirando Ele do seu convívio, do seu caminho. Ao contrário, rogue a Jesus para que Ele possa estar com você. Rogue a Jesus para que Ele possa assumir o controle da sua vida, porque Ele tem para você perdão de pecados, Ele tem salvação, Ele tem vida eterna, porque essa é a obra de Cristo. Por isso que Jesus transformou a vida daquelas pessoas naquele lugar. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus.